Gente, hoje eu vou falar com vocês, a respeito de um assunto importante e fundamental para a nossa vida cristã, que é o discipulado. Então, hoje eu vou discorrer sobre esse assunto com vocês. E o discipulado, ele é um princípio bíblico, E é importantíssimo para a nossa jornada individual, mas ele também é importante para fortalecer a igreja, o corpo de Cristo, a nossa família, Cornerstone. Sabe, cada um de nós tem um propósito único, específico, porque nós somos seres únicos. Então Deus, Ele não despreza o que Ele mesmo criou. Todas as suas habilidades, todos os seus dons, foi Ele que deu para você. Então Ele vai usar isso para um propósito único e específico para você. Por exemplo, eu sou professora, e Deus tem total interesse de me usar, de ter um propósito na minha vida para isso também. Eu posso ocupar lugares em universidades por aí que hoje em dia estão sendo ocupadas por pessoas que têm ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus. Você que é advogado, você pode trazer a justiça divina aqui nessa terra. Então, para cada um de nós, seja no ministério, seja na vida profissional, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Mas Ele tem um chamado, um propósito que é para todos nós, que é o quê? Sermos parecidos com Cristo e ajudar outras pessoas a se parecerem com Ele também. E deixa eu te contar uma coisa, o que mais me fez crescer na minha jornada foi o discipulado. Eu nasci em um berço cristão, acho que a grande maioria sabe, e por muitos anos fui de uma determinada igreja. Depois passei por uma outra, onde eu passei ali uns 3 anos, até eu ir para Curitiba, de fato, onde eu tive o contato ali com uma igreja que praticava o discipulado. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu cresci em 11 anos, que eu tive contato com um lugar onde praticava o discipulado. Eu cresci em 11 anos muito mais do que eu cresci em 25 anos por onde eu passei. Então, quer dizer, óbvio que nos outros lugares eu aprendi muita coisa, eu tive muitas experiências, enfim, coisas que me fizeram crescer na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Porém, o crescimento que eu tive quando eu comecei a ser discipulada nesses 11 anos foi infinitamente maior do que durante esses 25 outros anos que eu passei por lá. E para você crescer, é importante sim você estar na igreja, ouvir a pregação, é importante você ler a Bíblia, tudo isso é importante. Mas a verdade é que nós não podemos ignorar o fato de que o evangelho ele é passado de pessoa para pessoa. Sabe quando alguém chega perto de você e começa a derramar vida sobre você? Quando a pessoa chega perto de você e começa a derramar o que ela tem de Jesus sobre você? Aí você cresce muito. E eu tive algumas discipuladoras ao longo da minha caminhada que derramaram vida sobre mim, que derramaram o que elas tinham de Jesus nelas em mim e me ajudou demais na minha caminhada. E se hoje eu estou aqui ministrando, se hoje eu tenho entendimento do meu chamado pastoral, é fruto, sim, do discipulado, de tudo, do quanto eu fui ministrada nesses anos. E o próprio Jesus nos ensina sobre o discipulado. Jesus ele veio ao mundo para quê? Ele veio ao mundo para resgatar a humanidade do reino das trevas para o reino da luz. E ele espalhar o reino de Deus por toda a terra. E ele fez isso em 3 anos. Ele teve 3 anos para fazer isso e nos ensinar a fazer isso. E ele usou um jeito, um método, uma forma que é genial, que é incrível, que é o discipulado. Agora nós vamos lá para o nosso texto base desta noite, que está lá em Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, que é quando Jesus ressuscita e encontra os seus discípulos. Que diz assim, Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade do céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora eu faço uma pergunta: por que precisamos discipular? Reparem que lá no versículo 18, Jesus diz assim, ó: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, eu mando em tudo, eu sou o rei, eu governo todas as coisas. E olha o que ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, por que a gente precisa discipular, gente? Primeiro, discipular é uma ordem de Jesus. E quando ele diz façam discípulos, repare que o verbo façam, esse verbo ele tá no tempo, ele tá na forma, no tempo, né, que fala, no modo imperativo, que indica a ordem. O louco que o verbo, ele indica ordem. Então, façam discípulos é uma ordem. E eu quero chamar a atenção de vocês também para uma coisa. A gente se preocupa muito em não desobedecer a Deus, em tantos mandamentos, em tantas ordens que Ele nos dá. A gente sabe que Deus diz assim, ó: não matarás, honra o teu pai e tua mãe, não adulterarás. E como é que você se comporta sabendo que alguém roubou? Ou como é que você se sentiria sabendo que você é um ladrão e que você desobedeceu essas ordens de Deus? E o que me chama a atenção é assim, por que a gente se importa de desobedecê-lo nessas coisas, mas a gente não se importa de desobedecê-lo, por outro lado, nessa ordem que ele dá para a gente ir fazer discípulos? É uma ordem de Jesus. A gente pensa, meu Deus, que absurdo, fulano roubou, meu Deus, que absurdo, ciclano traiu a esposa ou traiu o marido. E a gente não tem essa mesma visão quando a gente desobedece essa ordem. Então, eu preciso te falar que você precisa fazer discípulos, não porque somente é uma cultura da Cornerstone, porque nós decidimos obedecer a Jesus, mas porque é uma ordem dele. Não é porque é a nossa cultura, primeiro porque é uma ordem de Jesus, do nosso mestre, para todos. Agora vamos ver lá assim, ó. Mas em que momento as pessoas serão discipuladas? Para entendermos quando o discipulado ele acontece, eu vou voltar um pouquinho sobre os 3 estágios da salvação que o Neto ministrou algumas semanas atrás. E quais são os 3 estágios para a gente relembrar? Primeiro, a justificação, que é quando você aceita Jesus, quando você reconhece o sacrifício que Ele fez na cruz por você, e você crê no seu espírito e confessa com a sua boca diante dos homens que Ele é o seu Salvador, que Ele morreu por você lá naquela cruz, e a partir de então você se torna filho de Deus, você é chamado filho de Deus. Lá em João 1:12 diz assim, ó: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. E nessa fase da salvação, o que acontece aqui, eu digo de relacionamento, né, entre os irmãos, é a evangelização. Quando alguém se aproxima de você para te contar o plano de salvação, para contar o que Jesus fez por você na cruz, como Ele te resgatou da vida de pecado e o quanto Ele deseja te salvar, o quanto Ele quer fazer parte da sua vida, esse processo se chama evangelização. E o próximo estágio da salvação é a santificação, que daí é o processo que começa após a sua conversão e ele vai durar durante toda a sua vida aqui na Terra, que é quando a sua alma ela começa a ser moldada, ela começa a ser trabalhada, esticada, transformada. E é aqui nesse estágio que o discipulado ele é imprescindível. E esse processo vai acontecer então até o 3º estágio, que daí é a glorificação, que é quando Jesus voltar pela segunda vez, nosso corpo físico será transformado, glorificado e nós teremos uma vida eterna, maravilhosa ao lado do nosso Deus. Então, como acabamos de ver, o discipulado ele vai acontecer nesse 2º estágio da salvação, que é quando acontece o processo de santificação, de transformação. E após nós aceitarmos a Jesus, nós vamos ter que passar por 2 formas de transformação. A primeira, ela vai se dar por meio do Espírito Santo, que é uma transformação individual, onde nós precisaremos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Você e Deus lá no secreto. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar,
Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. A outra forma de transformação, ela vai ocorrer por meio, então, de quem? Da igreja. Provérbios 27, 17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então, para esse afiar, esse lixar, nós precisamos uns dos outros. Uma forma de transformação, ela não vai anular a outra. Para uma transformação completa, você precisa das duas partes, das duas formas de transformação. Não tem como eu querer me relacionar com o cabeça, que é Jesus, e ignorar, anular o corpo. Não tem como eu me relacionar com o corpo e ignorar o cabeça. Jesus quer que a gente ame Ele por completo, que a gente se relacione com Ele por completo. Amém? Ainda sobre o momento em que o discipulado acontece, vamos voltar ao nosso texto base, quando Jesus diz, vão e façam discípulos. Há algo interessante aqui, porque no original, esse verbo vão, ele não está no imperativo, e esse verbo no original grego, na verdade, é indo. Mas como ficaria estranho a gente traduzir para o português o indo, então ficou o vão ou ide, né? Algumas versões é ide. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que indo, façam discípulos. Ou seja, no caminho façam discípulos. Enquanto você está vivendo aqui nessa terra, façam discípulos. Por onde for, façam discípulos. O ID não é algo específico para algumas pessoas. O ID, ele é uma missão, é uma característica que todo cristão deve carregar. Então, é indo no trabalho, indo na faculdade, indo no meio familiar, indo com os amigos, em todo tempo, discipule. Amém? Amém. E quais são as principais ferramentas para que o discipulado aconteça de forma eficaz e saudável? Primeiro, relacionamento. O discipulado, ele só acontece através do relacionamento. Vejam que Jesus, durante 3 anos, ele caminhou junto com os seus discípulos, ele dormia junto, ele comia junto, ele chorava junto, ele ria junto, enfim, ele fazia tudo junto com seus discípulos. E quando nós andamos juntos, nós geramos o quê? Transparência, que é um grande segredo do discipulado. A gente não tem nada a esconder um dos outros, a transparência é isso, eu não tenho nada para esconder de você, você não tem nada para esconder de mim. E isso torna o ambiente, isso torna o relacionamento um lugar seguro, um ambiente seguro, onde ali eu sei que eu vou ser amado, onde ali eu sei que eu posso me entregar, onde ali eu sei que eu posso confiar e eu vou poder ser quem eu sou de verdade, sem medo. E olha o que Jesus diz para os seus discípulos em João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amigo na visão de Jesus é aquele que conhece tudo de mim e eu conheço tudo dele. Não tem nada que eu não conheça dele, ele não conheça de mim, é transparência. Ao longo do tempo, nós vamos gerando essa transparência. Discipulado é relacionamento. E um relacionamento, gente, intencional. Esse relacionamento ele tem que ser intencional. Eu quero andar com a pessoa, eu quero estar com a pessoa quer andar comigo, a pessoa quer ter relacionamento comigo. Nós nos esforçamos para desenvolver esse relacionamento. Nós nos esforçamos para que esse relacionamento ele tenha transparência e chegue a um lugar de um ambiente seguro, porque dessa forma o discipulado ele vai ser eficaz. E para que o discipulado seja saudável, ele tem que ter amor e verdade. O amor, vamos falar sobre o amor, né? Primeiro. O amor. Discipulado é amar a pessoa que você está cuidando. É você amar quem está te discipulando, porque é uma via de mão dupla. Então, é amar quem está perto de você, com quem você está caminhando, quem você está encaminhando para Cristo. E a maior prova, gente, de amor que você pode dar para Jesus é cuidar de pessoas. Porque é um amor, ele é sacrificial. Você está doando
para a pessoa o que você tem de mais importante nessa vida. Hoje em dia, o que é mais importante é o nosso tempo. Você tira um tempo que você poderia estar trabalhando, um tempo que você poderia estar com seus filhos, um tempo que você poderia estar descansando, tendo um lazer, enfim, fazendo infinitas coisas, e você tira aquele tempo para se dedicar a alguém, para cuidar de alguém. Isso é amor por vidas em obediência ao Senhor. E lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz assim, ó, o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em todos os momentos dos discipulados, nós precisamos exercitar o amor, inclusive em um momento de confronto, né? Já ouviram falar que o problema não é o que você fala, muitas vezes, e sim a forma como você fala. E isso que determinará se aquela conversa que você está tendo com a pessoa, ela vai gerar bons frutos ou não. A forma como você fala. Precisamos falar com amor sempre. Discipulado é amor, é derramar amor, é criar um ambiente seguro de aceitação. É quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não faz distinção. Ele diz assim, vem, você alcoólatra, você prostituta, você que adultera, enfim, você que tem vícios, você ladrão, não interessa, vinde a mim. Isso diz muito sobre amor e aceitação. Porém, tem algo não menos importante que precisamos ter no discipulado, que é a verdade. Gente, nem sempre o discipulado vai ser aquele momento de comunhão, aquele momento que a gente vai passear juntos, aquele momento que nós vamos comer juntos, que nós vamos cozinhar um para os outros, aquele momento que a gente vai dar risada, enfim. Nem sempre vai ser esse momento divertido e tranquilo e confortável. Nem sempre. Mas teremos também momentos do quê? De alinhamento, de confronto, momentos desconfortáveis, momento de afiar um ao outro, de tratar algumas coisas, porque discipulado também é falar a verdade. A verdade às vezes ela dói, a verdade às vezes ela corta, a verdade às vezes machuca, ela é desconfortável, ela incomoda, mas não existe discipulado sem verdade. É preciso falar a verdade. Em João 8,32, diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais um texto sobre verdade agora, em Salmos 43:3. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. A verdade, então, ela nos liberta, como diz lá no texto, e ela nos aproxima de Deus. A verdade, o que é a verdade, gente? É a palavra de Deus. O nosso manual de vida tem que ser a palavra de Deus, a Bíblia. Seja ela livro, seja ela no celular, hoje em dia nós temos acesso a ela de várias formas, facilitado, diferentemente de antigamente. Então a palavra de Deus está aí, é o nosso manual da verdade. Como diz lá em João 17:7, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então esse versículo está falando o que eu acabei de falar para vocês. A verdade de Deus está na palavra dele, a palavra dele é a nossa verdade, tem que ser a nossa verdade. Então, para fechar essa parte das ferramentas do discipulado, para que ele seja eficaz e saudável, vamos relembrar, nós precisamos nos relacionar de forma intencional, gerar um ambiente de transparência, onde eu sei tudo dele, ele sabe tudo de mim, um ambiente seguro, onde a pessoa vai se sentir tranquila, vai se sentir com confiança de poder ser ela mesma, de poder se abrir. E nesse relacionamento, a gente precisa amar e falar a verdade e amar. Porque quando nós falamos somente a verdade,
nós vamos produzir que tipo de pessoa? Pessoa desanimada. Tipo, tá tudo errado. Eu faço tudo errado. E quando só amamos, daí nós vamos produzir que tipo de pessoa? Pessoas iludidas, que acham que tá tudo certo, porque eu tô amando, não tô falando a verdade, então ela tá iludida achando que tá tudo certo. Nós precisamos dos dois, juntos, alinhados, andando um ao lado do outro, verdade e amor juntos, nem mais de um, nem mais do outro, nem menos de um, nem menos do outro, juntos. Nós precisamos dos dois. E agora eu vou para os objetivos do discipulado, gente. Vamos entender quais são os objetivos do discipulado. Primeiro, você não faz discípulo seu, você faz discípulo de Jesus. Então, você precisa revelar Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Como eu disse anteriormente, o discipulado ele é um processo de auxiliar alguém a se parecer com Jesus, para que essa pessoa se torne um discípulo de Jesus. Então, você precisa revelar Jesus através da sua vida, mostrar para as pessoas quem Ele é. Então, vamos abrir comigo lá em João, agora eu vou esperar vocês, 1, 35 ao 37. Precisamos revelar quem é Jesus para as pessoas, para que elas possam entender quem é que elas precisam ser, com quem elas precisam se parecer. João 1, 35 ao 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. É muito bonito olhar para a história, né, de João Batista. Ele tinha ali os discípulos que o seguiam, que estavam seguindo ele, que estavam caminhando com ele. E no momento em que Cristo aparece, ele diz assim: Ei, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, quando Jesus aparece, João desaparece. Ele chama a atenção: olha lá, eis o Cordeiro de Deus. E é assim que tem que ser a nossa postura também. O nosso trabalho é levar as pessoas até o Cordeiro, até Jesus e dizer: tá vendo ele? É ele que nós temos que seguir, é ele que a gente tem que servir, é com ele que a gente precisa se parecer. Vamos caminhar juntos para que a gente possa juntos seguir esse caminho de se parecer cada vez mais com Cristo e seguir mais a ele. Precisamos ensinar as pessoas a olhar para Cristo, porque nós não somos perfeitos, gente. A gente vai errar. Nós iremos falhar, nós iremos decepcionar, né? Vocês vão criar expectativa com a gente e a gente vai falhar, porque nós não somos perfeitos. Quem é perfeito aqui é Jesus. Quem nunca vai nos decepcionar é Jesus. Quem nunca vai falhar com você, isso eu prometo, é Jesus. Agora, eu não posso prometer que eu não vou falhar, ao contrário, como diz o Luciano Subirá, eu garanto que eu vou te decepcionar, eu vou falhar com você, porque eu não sou perfeita. Quem é perfeito é Ele. E Jesus passou 3 anos convivendo com os discípulos, mostrando, revelando o Pai através dele, mostrando quem Ele é na prática. Então, o grande desafio do discipulador é o quê? É revelar Jesus através da vida dele. Quando você revela, assim, sabe, às vezes você está caminhando junto com a pessoa e acontecem situações onde você revela a graça, onde você revela o perdão, onde você revela a santidade de Jesus em você. São nesses momentos que você discipula alguém. Porque você está revelando Jesus através de você para aquela pessoa. E ela consegue enxergar: é isso, é assim que Jesus faz, é assim que eu tenho que fazer também. Então, nós precisamos revelar Jesus. Segundo objetivo, ensinar a morrer. Olha o versículo 19 do nosso texto base. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizar, eu não sei se todos sabem, mas ele tem um símbolo, o símbolo dele é de morte. O que ele está dizendo é: batiza essas pessoas, leva elas a um lugar onde elas vão declarar diante dos homens que elas estão morrendo para elas mesmas, para poder viver para Cristo, para ressuscitar com Cristo. Então, esse morrer, nesse contexto, o que é o morrer no discipulado? Ensinar a morrer.
É começar a cortar aquilo que não te pertence, aquilo que não vem de Deus, aquilo que é carnal, aquilo que te atrapalha a ser um homem ou uma mulher de Deus. É cortar tudo isso da sua vida. E o discipulado, gente, ele não é um lugar, a gente precisa ter muito bem entendido isso, que ele não é um lugar de murmuração ou de desabafo. Não é esse o objetivo. É claro que você vai contar as situações, é claro que você vai desabafar, mas o objetivo final não está nisso. Porque o foco aqui é você, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é seu filho, não é seu chefe, não é seu patrão, enfim. É você. É você que está ali para ser tratado, é ali que você está ali para ser o foco. Porque quem está sendo discipulado é você. Então, o foco tem que ser qual? O que eu preciso mudar? Onde eu errei nessa situação? E é engraçado porque quando a gente se acostuma com o discipulado, você já chega, já está acostumado, né? Já está bem treinado. Então você chega, olha, aconteceu isso, deu uma discussãozinha lá com o marido, com a filha, enfim. E você já pergunta, onde é que eu errei? Me diga, o que eu preciso mudar? Porque assim, gente, você não precisa se preocupar com as pessoas. Quem está ali para ser tratado, para ser discipulado é você. E automaticamente, quando você começa a mudar, as coisas ao seu redor começam a mudar também. Se eu na minha casa eu começo a mudar, o meu marido começa a mudar, minhas filhas começam a mudar. Se eu estou irritada, eu vou contaminar o ambiente. E às vezes eu vou atiçar ali a ira do marido, eu vou atiçar alguma fraqueza que minhas filhas têm, enfim. E quando eu começo a mudar, eles começam a mudar também. Eles começam a responder à minha mudança. É automático, é coisa, acho que da psicologia. Os psicólogos, acho que poderão responder e falar sobre isso depois, né, Fernando? E é aqui, nesse processo de morte, que deve acontecer a confissão. Sabe quando, para vocês entenderem como funciona a confissão aqui, sabe quando vocês comem algo que cai mal no estômago e aquilo começa a ferver, aquilo começa a incomodar, começa a doer, começa a tirar a sua paz, começa a gerar desconforto. E você sabe que você está prestes a passar mal, vou usar essa palavra, vamos usar a palavra nojenta. E você está... Estou tentando ser fofa, mas daqui a pouco eu vou soltar. E daí você começa, eu não quero passar mal, eu sou dessas, eu fico tentando ali... O Neto não, o Neto já vai lá... Eu não, eu já fico tentando, não, pelo amor de Deus, deixa eu sentar, deixa eu deitar de bruço, deixa eu deitar assim, deixa ventilador na minha cara, eu não quero passar mal porque é desconfortável, é horrível, é nojento, enfim, não é legal. Mas é engraçado também que a gente sabe disso, que depois também que você joga pra fora aquilo que tá indigesto, que tá te causando mal-estar. Gente, o alívio, ele é automático. Parece que você foi curado de repente, é uma paz, é um conforto que reina novamente na gente, que é incrível. E a confissão de pecados é isso. Porque o pecado, gente, ele é indigesto pra gente. Nós não fomos criados pro pecado. O pecado não faz parte de nós. Então a gente precisa jogar isso tudo para fora, porque ele não faz parte de você. O pecado é indigesto. E essa confissão que vai gerar, o que a gente fala, o alívio depois, sabe? Essa confissão que vai gerar o perdão e a cura. Quando você faz isso para Deus, quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados. Mas olha o que diz em Tiago 5,16. Diz assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando nós confessamos uns aos outros, nós somos o quê? Curados. Quando nós confessamos para Deus, o Todo-Poderoso, o Deus sobrenatural, nós somos perdoados. Quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Sabe por quê? Quando nós confessamos para um ser igual a nós estamos matando a raiz de todo pecado, que é o orgulho.
E nesse momento é que nós somos curados. Nós precisamos, gente, para o discipulado funcionar, nós precisamos ter um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, que assume os seus erros e confessa os seus pecados. Porque um coração duro e orgulhoso, ele não alcança cura, ele não cresce, ele não sai do lugar. E o discipulado, ele não acontece aqui, a pessoa fica lá patinando e nunca vai para frente. Então, nós precisamos orar, pedir para Deus, assim como a gente canta, né? Deus, Jesus, me deu um coração humilde, como o seu. Porque isso é muito importante para que a gente seja curado, para que a gente tenha um coração aberto, disposto a entrar nesse processo do discipulado, nesse processo de confissão, nesse processo onde nós seremos perdoados por Deus, mas nós seremos também curados. Amém? Gente, Jesus andava com todos, né? Até continuar falando ainda sobre o coração orgulhoso. Ele andava com todos, ele não fazia distinção, mas ele andava à procura justamente desses corações contritos, corações humildes, quebrantados, porque ele sabia que esses corações, eles seriam transformados e curados. Sabe com quem ele não se assentava apenas? Com os orgulhosos. Porque ali não há possibilidade de mudança e muito menos de cura. Então, nós precisamos chegar nesse lugar de ter um coração contrito, um coração humilde, um coração disposto a ser tratado. E o terceiro objetivo do discipulado é ensinar a obedecer. No verso 20 diz assim, do nosso texto base: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Discipulado, então, não é apenas ensinar a parte teórica da vida cristã, né? Isso é muito importante. Claro, a gente ensinar a Bíblia, ensinar os mandamentos, ensinar quais são as ordens de Jesus, tudo que Jesus espera de nós. Isso é muito importante. Mas nós precisamos entender que o objetivo do discipulado é formar discípulos de Jesus. Formar discípulos de Jesus. Nós aprendemos pelo que a gente ouve, e nós aprendemos também por aquilo que nós lemos. Mas você só é formado por aquilo que você vê e vive na prática. E tem aquele ditado popular que diz: palavras ensinam, exemplos arrastam, né? A gente vê muito na internet alguns posts falando sobre educação de filhos, né? Quando falam que palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. E é uma verdade. Nós não fomos chamados apenas para ensinar os mandamentos, sentar numa mesa com a Bíblia, ensinar tudo. Isso é importante, sim, mais uma vez, mas discipulado vai além. É ensinar a obedecer esses mandamentos, a colocar em prática tudo o que Jesus tem nos ensinado, demonstrando como se faz. É por isso, mais uma vez, reforçando aqui, que o discipulado, ele é relacionamento, porque é com o exemplo que eu discipulo. É a pessoa me assistindo a viver que eu discipulo. Eu gasto a vida junto, eu vou conviver, eu vou ter mesa com a pessoa, eu vou sair junto, eu vou viajar junto, eu vou ir para o mercado junto, enfim, eu vou estar em todos os lugares, porque assim eu vou ter a oportunidade de ver como ela é no dia a dia. Como ela é, sabe quando você chega no mercado, você tem que pagar e tem aquela big fila. E pior ainda, tem a big fila e alguém fura a fila. Como é que essa pessoa vai... A Yasmin já tá assim lá atrás. Eu vou no mercado com você, Yasmin. Isso é discipulado, gente. O discipulado, ele acontece até mesmo quando a gente falha, né? Eu digo nós, discipuladores, também. Porque quando você está andando junto, você convive comigo, você vai estar em casa, você vai ver, às vezes, um momento estressado da pessoa, dando uma surtada com a criança. Imagina. Ninguém espera isso de mim, né? Alguns já viram.
Principalmente com as crianças, sabe? Dá aquela surtada, aquela irada, fala grosso, estúpido. E daí a pessoa tem a oportunidade de ver como é que você faz quando você erra. Como você faz esse caminho de volta, de chegar lá e falar, olha filha, me perdoa, eu errei, né? Eu não poderia te corrigir com ira, com raiva, eu estou irada, com raiva, e eu acabei sendo grosseira com você na hora de falar, me perdoa. Isso também, gente, isso ensina muito mais do que eu ficar falando para você que você tem que fazer isso. Você vendo isso, você aprende. Isso é discipulado. Você aprende também que você erra. Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. Mas como é que eu faço para consertar isso? Como é que eu faço para fazer o caminho de volta? Então, ensinar a obedecer os mandamentos, ensiná-los a colocá-los em prática, isso é discipulado, é formar alguém à semelhança de Cristo. Amém? E para finalizar, olha, foi rápido? Foi muito rápido? E para finalizar, entenda, discipulado é relacionamento com amor e verdade, deve ser um ambiente seguro, de transparência e o alvo sempre será Cristo. Nós juntos iremos construir esse relacionamento, nós juntos iremos construir esse lugar de segurança, onde vai poder ter a transparência. E juntos nós vamos aprender a seguir Jesus, né? Entenda que esse chamado também é para todos, não é para os escolhidos, como eu achava que era. A minha visão era assim, existem os escolhidos, só os escolhidos de Deus vão cuidar de gente, vão pastorear a gente. E no discipulado eu aprendi que não, que isso é para todos. Deus chama todos para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas. Todos nós somos chamados para isso. Jesus disse, vão e façam discípulos. Todos nós precisamos ser discipulados, todos nós precisamos ser acompanhados, todos nós precisamos de cuidado. Mas para que isso aconteça, para que todos possam ter esse cuidado, gente, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a obedecer e a fazer discípulos também. Porque se eu discipulo, o ideal seria um a um, né? Eu discipulo um, esse discipulo outro. Uma pessoa, sabe? Para você poder ter aquele tempo de qualidade, enfim, ter em todos os momentos. Mas a gente sabe que ainda isso não é possível. Mas se eu discipulo 3, 4 pessoas, essas 3, 4 pessoas discipulam mais 2, 3. Enfim, e assim por diante, o evangelho ele vai chegar em todas as nações. Que é o que Jesus fala, vão e façam discípulos de todas as nações. Dessa forma, é possível chegar em todas as nações. Nós podemos evangelizar e cuidar e discipular dessas pessoas. Mas se você não é um discípulo fértil e que só quer receber, esse processo ele vai parar em você. Vai acabar o processo, entende? Não vai ter continuidade. Então, se renda ao discipulado. Esse método que o próprio Jesus usou. Esse processo, ele irá abençoar a sua vida. Você vai se parecer com Jesus cada vez mais. E você vai dar continuidade nesse processo cuidando de outras pessoas, ensinando elas a se parecerem com Jesus, fazendo discípulos de Jesus. Então eu gasto a minha vida, eu invisto na sua vida, para que um dia você também invista na vida de alguém. Esse é o objetivo do discipulado, esse é o chamado que Jesus tem para todos nós. E esse investimento, ele não pode parar em você. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém. Eu quero convidar vocês para se levantar, para a gente estar orando sobre isso.